No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Amém. Post tenebras lux é uma das frases mais famosas da Reforma Protestante. Depois da escuridão, luz. Eu creio que essa frase define muito bem o Evangelho. Luz brilhando em meio às trevas. Luz brilhando na escuridão. Isso porque a Bíblia nos apresenta Cristo assim, como uma luz que brilha na escuridão. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É isso que nos diz João aqui nessa passagem. Então hoje, pela manhã, nós veremos que a luz de Deus na face de Cristo visitou a escuridão do planeta Terra e nos trouxe uma esperança inabalável. Nós veremos também que, como crentes, nós temos uma missão diante desta luz. Nós temos uma missão em relação a esta luz, de proclamá-la a todos os povos. Vamos olhar isso em 3 partes importantes. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a identidade de Jesus. Sobre a identidade de Jesus, João nos diz aqui 3 coisas importantes. Primeiro, ele diz que ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, como a melhor tradução seria. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A pergunta é: quem é essa palavra de que João está falando aqui? O versículo 14 vai nos responder aí. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de que ele está falando aqui é Jesus Cristo. Ele é o Verbo divino. E esse Verbo tem 3 características importantes. Primeiro, ele é eterno. Então no princípio era o Verbo. No princípio aponta para a eternidade de Cristo. A história de Cristo não começou na manjedoura de Belém, mas no princípio. Aquele que nasceu em Belém da Judéia, aquele que viveu na Galileia como homem, que morreu e ressuscitou em Jerusalém, já estava com Deus no princípio da criação. Então significa que se ele estava com Deus lá no princípio, ele é eterno como Deus. Em segundo lugar, o Verbo é uma pessoa distinta do Pai. Por isso o texto diz: o Verbo estava com Deus. Ora, se o Verbo estava com Deus, é porque o Verbo é uma pessoa diferente do Pai. Isso nos ensina a doutrina da Trindade. Nós cremos que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a palavra é uma pessoa que estava com Deus, no caso aqui o Pai, na criação. E João esclarece isso e mostra a importância deste verbo, desta palavra, nos versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, sem a atuação da palavra, nada poderia existir. Quando Deus disse: haja luz, a palavra fez a luz. Deus disse: haja firmamento, a palavra fez o firmamento. Como diz o Salmo 33, versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram. Então Jesus não é apenas eterno como Deus, mas ele é uma pessoa, o companheiro do próprio Deus desde toda a eternidade. Ele estava com Deus, ele é distinto do Pai, é uma distinção de pessoas. Mas em terceiro lugar, João também diz que essa palavra é da mesma essência do Pai. Então ele diz no verso 1, e o Verbo era Deus. Então a palavra estava com Deus, significa que há uma distinção de pessoas na Trindade, mas ao mesmo tempo a palavra era Deus. Isso mostra que Jesus, que é a palavra, é da mesma essência do Pai. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um, ou seja, eles são da mesma substância, eles são da mesma essência. Jesus é Deus, como diz a música das crianças, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus,
O Espírito é Deus e os três são um. Então, Jesus não é uma mera pessoa importante que viveu na Galileia. Ele não é um bom mestre de moral que morou há 2000 anos atrás ali às margens do lago de Genezaré. Ele não é apenas um grande revolucionário que viveu, e que arrebanhou pessoas. Na verdade, ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, conforme o credo de Nicéia vai falar isso, Então, esse é o Jesus que João quer nos apresentar. Sabe aquele infante de Belém, adorado pelos magos, perseguido por Herodes? Pois bem, ele é o eterno Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus em carne humana. Então nós temos que tomar muito cuidado com a maneira com que nós tratamos esta pessoa chamada Jesus, porque nós estamos lidando com o próprio Deus encarnado. Em segundo lugar, João nos diz ainda aqui que Jesus não é apenas a palavra, mas ele é a vida. Verso 4. A vida estava nele. No versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E agora no verso 4 ele diz que a vida estava nele. Isso é óbvio, isso é lógico. Se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, logo ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de toda vida que existe no universo, especialmente a vida eterna. Em João 5:24 ele falou o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí no verso 26 ele diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A terceira coisa que João diz ainda aqui sobre a identidade do Verbo é que Jesus é a luz, verso 4 e 5. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. Então, só lembrando, a palavra criou a vida está nele, e sem ele só existe morte. E a vida veio a este mundo como uma luz que brilhou na escuridão. A luz resplandece nas trevas. Isso aqui nos lembra também Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse: haja luz, e a luz brilhou, a luz resplandeceu na escuridão. Então, quando você entra num quarto escuro, você acende a luz para ver o que é que tem lá. Em meio a um mundo escuro e tenebroso, Deus acendeu uma luz que está brilhando nesse exato momento. Então, antes de Cristo entrar no quarto, o quarto estava escuro, digamos assim. O mundo não conhecia a Deus. A imagem que nós temos é que o mundo estava nas trevas, mas Cristo veio, acendeu a luz, e a sua luz brilhou diante dos homens, e os homens tiveram conhecimento da glória de Deus, como diz Paulo, na face de Cristo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que moravam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Foi o próprio Cristo quem disse em João capítulo 12, verso 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Da mesma forma, Jesus disse numa outra ocasião: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João capítulo 8, verso 12. Então essa é a identidade do Verbo. Vamos ver agora em segundo lugar a batalha do Verbo contra as trevas. Verso 5 diz, no final do verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja que a batalha de Cristo é contra o reino das trevas. As trevas não prevaleceram contra essa luz que brilhou. Então João está usando uma linguagem aqui de uma declaração de guerra, de uma batalha, de uma luta.
Isso mostra que a vinda de Cristo como luz de Deus encontrou resistência de um mundo obscurecido pelo engano do pecado. O próprio Jesus disse algo terrível em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando alguém disser a você que a humanidade é boa, lembre-se do que aconteceu quando a luz de Deus veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a batalha de Cristo contra as trevas do pecado. Mas a mensagem gloriosa de Deus no Evangelho é que as trevas não prevaleceram contra a luz. Vocês lembram que na sua infância Herodes enviou soldados para apagar a luz de Cristo? Mas a palavra de Deus diz que a luz não se apagou e Herodes veio a morrer. Nós lemos que no início do seu ministério público, os inimigos de Jesus o levaram ao cimo do monte para precipitá-lo ladeira abaixo, para que ele pudesse morrer e a sua luz se apagar. Mas ele passou no meio deles e ninguém colocou as mãos nele. Mais tarde nós lemos que eles enviaram soldados para prendê-lo. Mas a palavra de Deus diz que a luz de Cristo brilhou ali. E aqueles soldados ficaram tão impressionados com ele que eles não tocaram a mão nele. E a Bíblia diz também que já no final da sua vida, eles o prenderam, o amarraram, cuspiram nele, o humilharam e o pregaram em uma cruz. Mas o que foi que aconteceu? Mesmo pendurado no madeiro, a sua luz brilhou e ele salvou um ladrão arrependido dos seus pecados. E finalmente, quando as nuvens escuras da ira de Deus caíram sobre ele por causa da maldade dos nossos pecados, a luz se apagou. Ele foi colocado numa tumba escura, mas ainda assim as trevas não prevaleceram contra a luz, porque no terceiro dia Deus o ressuscitou da morte para a nossa alegria e felicidade eterna. E depois que ele voltou aos céus, ele assentou-se à direita do Pai, e desde então os homens têm tentado apagar a luz do seu Evangelho. Quando João escreveu essa passagem, a igreja estava diante de grande e terrível perseguição. Mas mesmo assim, a luz de Cristo não havia se apagado. A sua luz estava mais viva do que nunca, e ela continua viva e brilhando intensamente a cada ano. 2000 anos já se passaram e a luz continua a brilhar. Sabe por quê? Porque o mundo não pode vencer a luz de Cristo. E se você seguir a Cristo, você estará andando sempre do lado vencedor, porque as trevas não podem jamais superar o brilho da luz que há na face do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, vamos terminar essa meditação nessa manhã, focando um pouco nos mensageiros da luz. Versos 6 e 7 diz assim: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Acerca do mensageiro da luz, eu destaco aqui também 3 coisas importantes para a nossa edificação. Primeiro, João foi um homem enviado por Deus. Deus mesmo enviou João. Ele foi profetizado por Isaías e por Malaquias. Ele não inventou a sua vocação. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele foi enviado por Deus. Em segundo lugar, ele veio como uma testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Veja que o seu objetivo, então, era conclamar os homens ao arrependimento. O próprio Jesus disse que João deu testemunho da verdade. E por dar testemunho da verdade, ele era uma lâmpada que ardia e alumiava. Isso quer dizer que, por ser testemunha da luz, ele mesmo era uma pequena lâmpada. E por isso, através do seu testemunho, muitos dos seus próprios discípulos se tornaram discípulos de Jesus e assim encontraram a luz da vida que há em Cristo Jesus. Por fim, veja a humildade de João no versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. No versículo 15, João testemunha a respeito de Cristo e diz: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim.
Nos versículos 19 e 27, ainda aqui do capítulo 1, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas para que eles perguntassem a ele: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Veja ainda aí o versículo 29 ao 30, que João diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, quando nós falamos de Cristo, nós devemos fazer brilhar não a nossa luz, mas a luz de Cristo. Assim como uma lamparina, ela precisa de combustível, de óleo para funcionar, nós precisamos estar unidos a Cristo e nós precisamos da presença vivificante do Espírito Santo para que a luz de Cristo brilhe através daquilo que nós falamos, através de nós. Que uso prático podemos fazer dessa doutrina? Vamos tirar algumas lições importantes aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto serve para corrigir alguns erros de algumas denominações, de algumas igrejas. Já desde o princípio da igreja que tem havido heresias acerca da pessoa de Cristo. Houve um herege chamado Ário, por exemplo, que negava a plena divindade de Cristo, né? E hoje nós temos algumas igrejas, denominações que negam que Jesus é Deus. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles negam a eternidade de Cristo, né? Para eles, Jesus era uma pessoa importante, num certo sentido até divino, mas foi a primeira criatura de Deus e não o próprio Deus. Mas aqui João nos diz que quando o tempo e a criação começaram, no princípio era o Verbo, ou seja, o Verbo é eterno. Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Há também uma heresia antiga chamada de modalismo, que nega a distinção de pessoas na Trindade, né? Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos distintos e diferentes de Deus se revelar, e não pessoas distintas. Mas aqui João diz que a palavra estava com Deus, ou seja, existe uma distinção de pessoas na Trindade, tá? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas que têm a mesma essência, a mesma substância. Também essa passagem responde à pergunta mais importante do universo: quem é Jesus de Nazaré? Ele é o eterno Filho de Deus que estava com Deus no princípio da criação. Foi Ele quem criou todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Como disse Arthur W. Pink, aquele que foi anunciado pelos anjos aos pastores de Belém, que andou nesta terra por 33 anos, que foi crucificado no Calvário, que ressuscitou em triunfo da sepultura e que 40 dias depois partiu deste cenário, não era outro senão o Senhor da glória. Talvez nessa manhã você tenha uma grande admiração por Jesus, mas saiba que isso não é suficiente. Na verdade, você precisa conhecer Jesus e adorá-lo como Deus, porque Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Então, dar as costas a Jesus é depreciar a pessoa mais importante do universo. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus, é ter a vida eterna. Também, em terceiro lugar, essa passagem serve para trazer esperança para os que vivem nas trevas. Nós estamos vivendo em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão. E talvez você que está me ouvindo esteja exatamente assim. Por isso, nessa manhã, eu quero te apresentar a luz do Evangelho resplandecendo na face de Jesus Cristo. Não importa quem é você, não importa quem foi você, não importa o que fizeram a você. O que importa é que Cristo veio como luz e por meio do resplendor da sua poderosa luz, Ele traz vida abundante àqueles que depositam sua esperança nele. Também esse texto nos ensina que se o maior gesto de amor de Deus se manifestou em entregar o seu Filho ao mundo, então a maior perversidade do ser humano se manifesta em menosprezar, em desrespeitar, em rejeitar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eles fizeram isso porque as suas obras eram más. Não há maior perversidade do que essa.
desconsiderar o incrível amor de Deus ao dar o seu único filho para sofrer em nosso lugar. Como o escritor de Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 2, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A resposta: não escaparemos. Porque ao rejeitar Cristo, nós estamos nos colocando diante do julgamento de Deus. Então você tem que pensar sobre isso. E por fim, nós temos aqui um chamado à proclamação da luz do Evangelho para aqueles que se encontram nas trevas. E assim como João Batista, nos foi dada uma missão: apontar ao mundo escuro a luz que há em Cristo Jesus, para que essas pessoas não andem mais nas trevas e sim na luz. O Evangelho é isso, a mensagem de que o mundo está nas trevas e não pode sair dali sozinho. A mensagem de que a luz de Deus veio ao mundo na face de Cristo e somente esta luz pode nos dar uma esperança segura e inabalável. A mensagem de que nós temos uma missão neste mundo, é resgatar pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e que você também saia das trevas e venha para a luz de Cristo, porque ao se colocar na luz de Cristo, você está do lado vencedor, porque as trevas não prevaleceram contra ele.